Estamos aqui hoje falando sobre empreendedorismo digital e jovem com Roberto Fermino. E ele agora vai contar qual foi o projeto que participou da aceleradora 21212. Qual foi, Roberto? Bom, o projeto se chama Helpin, né? E foi muito legal, porque a gente entrou com uma ideia de fazer um mercado da internet para serviços, e aí significava colocar na internet fotógrafo, designer, advogado, profissionais do modo geral, e a gente acabou colocando profissionais autônomos na internet, que é pedreiro, eletricista, que foi uma coisa que a gente não imaginava no começo. Né? Então, por que teve essa mudança tão grande? Porque a gente viu que era onde tinha a maior necessidade, que eram esses profissionais autônomos, que muitos eles são focados na habilidade técnica deles e tem uma série de necessidades de gestão, marketing. E com essa história do MEI, né, do microempreendedor individual, ele precisa de ter um suporte ali para chegar até ele. A gente conversou com o pessoal do Sebrae, e mesmo o pessoal do Sebrae não tinha essa capilaridade necessária. Então a gente identificou ali uma oportunidade, tem dado super certo, está sendo bem bacana. Agora, então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionou as etapas da aceleradora, porque vocês entraram apenas com uma ideia, Sim. Ao longo do tempo mudaram, testaram e hoje já está aí com o site no ar, com uma empresa que já tomou, né, um corpo e gera resultado. Como é que foi esse processo? Tá, bacana. Até que a gente já conversou ainda, a gente conversou bastante de e-commerce, né, que é um produto, uma coisa física, e a parte de conteúdo, que é aquilo que você consome ali enquanto você lê. Agora, comprar serviços na internet ainda é um tabu, ainda é uma barreira que está sendo quebrada. É uma próxima grande tendência em relação à compra de serviços através da internet. E nós tivemos que responder uma série de perguntas para ver se estava no timing, no tempo certo de fazer essa empresa rodar, né? Então, dentro desse conceito que a gente estava falando, testa, faz algum conteúdo, coloca na internet, a gente fez umas propagandas no Google onde colocava busque profissionais dentro do site. A gente redirecionava o pessoal para o site para ele colocar só o e-mail ali, né? Se ele gostava da nossa ideia, deixava o e-mail, a gente coloca mais novidades quando estiver pronto. E a pessoa deixava o e-mail. Aí a gente falou, o pessoal está interessado. Aí a gente foi na rua, perguntou bastante para porteiros, zeladores, o próprio público em geral. E 80% dos casos, realmente, o pessoal procurava por influenciadores, que eram pais, amigos e as próprias pessoas, como o porteiro que eu citei. Mas indicação, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios do serviço Exato. É que você não tem um produto para testar se ele tem qualidade ou não. Você tem que contratar e depois você vai saber se ele atendeu ou não a sua qualidade. Agora, o que acontece é que, por exemplo, você vai pedir um monte de indicação, você vai ter um tempo grande, uma energia gasta para você conseguir esse profissional. E uma vez que você conseguiu esse profissional, esse tempo foi perdido. Ele foi desperdiçado. Você não consegue passar isso para uma outra pessoa. O nosso site, ele justamente agrega essas informações e deixa muito fácil para que uma outra pessoa, quando for procurar esse mesmo profissional, já tenha essa informação disponível para ela. Então, vocês têm lá referências, indicações Sim. de trabalhos anteriores que esses profissionais fizeram? Exato. Que legal. Olha só, o Júlio, ele até faz uma pergunta. Você considera importante ter um capital para iniciar um negócio digital? Quer dizer, tem que ter dinheiro? Ou apenas uma boa ideia? E a divulgação na rede já é suficiente para ter sucesso? Júlio, obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Júlia. Eu acho que o grande capital que você tem que ter é a questão do custo de oportunidade. Você tem que se dar um tempo para você aprender aquilo que você vai fazer na internet. Né? Por exemplo, eu fiquei 4 anos pesquisando, virando um especialista nesse assunto de serviços na internet, para agora colocar um negócio, mas num tempo muito rápido, de 9 meses, a gente teve um resultado bacana. Só que essa é a ponta do iceberg, né? Então, antes disso, teve muito trabalho, esforço de conhecimento, de atualização sobre a internet. Então, o custo que você tem que ter, o dinheiro que você tem que ter é para você se manter por um período razoável que você considera aí para tocar um negócio. Eu acredito que entre 6 meses e 12 meses, para você se manter, um dinheiro necessário. É um valor necessário. E depois, mesmo se esse negócio não der certo, você é um profissional que está altamente solicitado no mercado, porque é um conhecimento que você adquiriu que não vai ser perdido, assim, que está todo mundo procurando essa questão da renovação de internet. Então, se considera que você vai fazer um curso
prolongado. E esse negócio tende a dar certo. E o processo das aceleradoras ajudam? Está intensificando muito, né? Sim. Eu mesma acredito e acompanho o trabalho da aceleradora de impacto da Artemisia para negócios sociais. Então tem a 21212, são muitas aceleradoras. Elas ajudam a esses negócios a iniciar com mais sucesso? Sim, sem dúvida. Tem vários projetos, como você citou. Ainda acrescentaria a própria aceleradora do Yuri de Itaí e um projeto bem bacana que chama Startup Farm, do Felipe Matos, que é um projeto bem curtinho, de 1 mês, e eu até aconselharia para o pessoal que está começando, que não está muito ligado à internet. Eu acho que é o principal caminho, porque em 1 mês ele vai ter aquele choque para saber se dá certo ou não. Olha que bacana. Agora, eu queria entender, porque eu acho que um dos grandes desafios do empreendedorismo digital é a receita. Como é que você vai faturar? Sim. Então, eu queria entender como é que é a receita do Helpin. Quem paga a receita? Bacana. Como é que vocês faturam? Em internet, você tem uma grande variedade em termos de modelo de receita. Você vai ter desde o modelo de publicidade, e aí para ter o modelo de publicidade, você precisa ter muitos page views, você precisa ter muito acesso no seu site. O que é muito acesso no site? O que você considera muito? É 1.000, é 10 mil, é 100 mil, é 1 milhão? Depende de quais são as suas ambições. Se é um negócio que a gente está comentando, por exemplo, a questão do hobby da pessoa, etc., você vai ter que ter aí entre torno de 10, 20 mil page views, pelo menos. Para começar a conseguir vender banner e ter alguma receita. Exatamente. Tá. E aí disso, você vai colocando outros conteúdos. Você pode colocar um livrinho que você faz, aí a pessoa baixa aquele conteúdo. Você pode fazer algumas vendas casadas com alguma empresa que você vai anunciar, então você vende um produto também. Você pode colocar site de afiliados, então você pega o Google, se você entra em muitos sites, você vai ver que aquele banner que aparece é do Google, né? Não é da pessoa. Aí ele só pega um código, uma linha de código, coloca dentro do blog dela e o Google faz o trabalho de trazer o cliente. Uma vez que você já está aqui, quando o cliente entra no seu banner, você está ganhando por aquilo também. Então é bem legal. E até indo para a questão de mercado mesmo, onde você transaciona, você faz uma venda de um produto, aí você está abrindo um e-commerce. A gente trabalha com modelo misto, não é um modelo híbrido. A gente cobra a mensalidade do prestador de serviços para ele estar na nossa plataforma, né? E a gente não só coloca ele online, dá um perfil hoje para a internet, esse pessoal que não está, como a gente também auxilia em trabalhos, como eu falei, na questão de marketing, questão de gestão. Então, e a gente cobra uma mensalidade desse prestador de serviço, basicamente. Legal. E eu sei que vocês usam o modelo de franquia. Queria entender como é que é o modelo de franquia. Vou até aproveitar, você que está nos assistindo, a TV Franchising, da qual eu sou entrevistadora, apresentadora, fizemos várias entrevistas durante a ABF Franchising Expo, que aconteceu em junho, e estão lá no site portaldofranchising.com.br. Vale a pena, se você se interessa pelo tema franchising, lá você vai encontrar muita informação e uma boa fonte de inspiração. Agora, queria saber como é que funciona o sistema de franchising do Helpin. Tá. Esse modelo a gente descobriu estando na aceleradora, então daí o valor da aceleradora também. Que a gente, como eu disse, a gente começou querendo colocar fotógrafo, designer, que são pessoas que já acessam a internet, já estão na internet. E seria muito mais fácil acessar essas pessoas e falar, vem para o meu site e coloca suas informações aqui. Um eletricista, um azulejista, um gesseiro, ele não está na internet, ele não tem essa informação. Então a gente viu que ia ter que ter uma pessoa intermediando essa relação dessas informações sendo colocadas no nosso site. E fazer esses prestadores de serviços conhecerem o nosso site. Então tem um trabalho de uma pessoa que é captar esses prestadores de serviços nas regiões e colocar as informações online e gerenciar os perfis delas online. E esse trabalho a gente externalizou e virou o franqueado. A gente pacotou esse serviço e é trabalho do prestador de serviço, do franqueado, trazer os prestadores de serviços para o nosso site. Então, ele, além de vender, ele cadastra e mantém todas as informações atualizadas. Isso. A gente costuma dizer que ele tem 3 funções, que é a captação, a retenção e o suporte. Agora, o faturamento, vamos dizer assim, o prestador de serviços paga para o franqueado ou para o Helpin? O prestador de serviços ele paga para o Helpin, que a gente repassa para o franqueado. O que inverte é ao contrário da lógica da franquia. Exato. E tem sido um desafio super bacana modelar isso. Tanto que a gente tem trabalhado com uma consultoria que chama VEC Ancona, que tem 20 anos de experiência,
trabalhou com vários clientes, Já como Quiosque entrevistei a Brahma. Navéquia, já esteve aqui no programa Alma do Negócio. Que bacana, eles são fantásticos, assim, tem sido um desafio muito bacana, porque é aquela questão de rejuvenescer o setor de franquias, que é um setor tradicional, com o modelo de internet. Então está tendo uma aceitação super bacana assim, desse projeto. E vocês já têm franqueados? A gente liberou o site. Tem a mais. O site começou quando? O site começou dia 23 de janeiro. Tá. Foi o ano que virou o ano chinês, o ano do dragão, então a gente está com sorte, né, que é um ano de prosperidade. E a gente tem lá, se você entrar no site helpin.com.br, vai ter uma barra Seja o Franqueado, você deixa as suas informações e você vai recebendo atualizações. E a gente sim está com uma amostragem já dos franqueados, que é um projeto piloto que a gente está fazendo. E logo mais a gente já está liberando para todo mundo, para todas as regiões. Brasil inteiro. Exato. Tem uma estratégia de expansão, mas já podem cadastrar pessoas do Brasil inteiro. Legal. Olha só, já temos várias perguntas. O Adriano quer saber qual o risco de investir em um negócio pela internet. O risco é como de qualquer negócio de não dar certo. Não inviabiliza assim, a questão do negócio. Você abrir uma padaria, abrir um bar, qualquer coisa desse tipo, pode ser que não dê certo. E é incrível, porque você pega, acho que franquia tem muito disso, e questões de loja, que você está do lado da rua, é um tipo de venda, você atravessa a rua, é uma outra venda. Na internet tem muito disso, e a gente fala que é teste AB, que sempre você tem que estar melhorando o seu site, seu produto, convertendo melhor, para que você consiga se destacar dos seus concorrentes. Porque uma vez que você lança uma ideia, que você tem um projeto, outras pessoas vão copiar. E se você não for a melhor pessoa para fazer aquilo, você vai sair do jogo. É uma condição. Então, já nós vamos falar de concorrência. Agora, vamos dizer, estar de um lado da rua ou do outro, que é a coisa de localização de pontos, é uma coisa que a gente já aprendeu ao longo do caminho. Tem lá seus desafios, mas é uma coisa que já está mais, mais clara para nós. Agora, saber qual é o lado certo na internet é uma coisa um pouco mais difícil. Isso você quer dizer o quê? É a linguagem que você usa, é toda aquela questão de palavras-chave que você coloca para ter facilidade, inclusive, de ser indexado no Google, é o tipo de negócio, é o visual, o que interfere nesse lado certo da rua na internet? Tudo isso. É realmente você fazer daquela coisa que você, da maneira que você acha que seja mais interessante e ir variando cada parte do seu site, cada modelo que você se propõe a fazer, vai mudando um por vez. E aí você vê se foi melhor ou pior relacionado ao dia anterior, né? E aí você vai melhorando. Pô, isso aqui, esse botão verde, esse botão amarelo, o amarelo o pessoal está clicando mais, então eu vou deixar amarelo. Olha, esse texto, se você colocar clique aqui, o pessoal vai clicar mais do que se você deixar só o texto sublinhado. E você vai alterando o site, de passados de tempos em tempos, vai ter uma melhoria muito significativa. Com uma vantagem na internet, que a gente tem o Google Analytics e que você, uma hora depois, já sabe qual foi o impacto no seu resultado. É bem mais fácil do que na rua, que você tem que ficar lá na frente contando quantas pessoas passaram ou entraram na sua loja. Com certeza. O Júlio, ele pergunta, o curso intensificado que se referiu na pergunta seria conhecimento profundo em Google AdSense? É importante para ter um negócio na internet fazer aqueles cursos que eles estão falando hoje em dia, SEO, Google AdWords. Isso é importante que a pessoa tenha conhecimento? Sim, é importante ter isso dentro do site, mas não necessariamente você precisa aprender sobre tudo, né? Você pode contratar consultorias, você pode pegar pessoas, amigos, que conhecem sobre esse assunto e tendo o básico de várias coisas, mas você tem que se especializar em alguma área em específica. Aí vai depender da sua habilidade. Se você é um administrador, você não vai aprender SEO, você vai aprender como você colocou a questão da gestão de uma loja, ou a questão da gestão do seu produto, do seu serviço. Né? E vai externalizar isso, ou vai trazer um sócio também, que é super importante, né? Você trazer um sócio com conhecimento de tecnologia. Legal, Normalmente as empresas digitais sempre tem alguém que entenda bastante de tecnologia, né? O Tomás pergunta, é conhecido que o mercado de profissionais autônomos é um problema por causa de questão de falta de comprometimento. A Helpin tem muitos problemas com os prestadores de serviço? Sim, tem, principalmente antes da gente trazer para o site. A gente faz justamente esse processo de triagem. No começo, o que a gente fazia? A pessoa entrava no site,
pagava para acessar as informações do nosso site, e a gente não tinha base, não tinha nenhum prestador de serviços, né? Porque a gente estava aprendendo com o processo. Então, o que a gente fazia? Ia no Google, buscava lá, eletricista São Paulo, por exemplo, via 40, 50 nomes, ligava para todos eles, fazia um relatório das ligações, como a gente tinha feito as ligações, etc., e enviava esse relatório para a pessoa, que era justamente a questão de otimizar o tempo do cliente final na escolha do processo, na escolha do profissional. Mas, invariavelmente, você não vai escolher por ele. A decisão é do cliente final. A gente dá mais subsídios do que já existe hoje na internet, né? Hoje você tem só o nome e o telefone. A gente dá uma série de outras vantagens. A Mariana quer saber se vocês mandam e-mail marketing divulgando o serviço dos prestadores de serviços que estão no site. Quer dizer, o que vocês fazem de ações para trazer mais usuários para o Helpin e, consequentemente, ter mais serviço para os prestadores que estão lá? Tá. Então, a gente está no intermediário entre a internet e a região local da pessoa. Né? Porque um eletricista, por exemplo, ele tem um raio que ele consegue atuar. Em São Paulo, ele vai atuar na Zona Sul ou na Zona Leste. Então, tem um trabalho de divulgação local, e aí é papel do franqueado e do próprio prestador de serviços divulgarem a marca, divulgarem o trabalho deles, e tem o trabalho da internet que a gente faz para trazer esses profissionais. Então, a gente não divulga um profissional em específico, a gente divulga a nossa marca, que cria, na verdade, como se fosse uma cooperativa, né? Você tem muitos profissionais anunciando uma marca só. Você vai ter um custo muito mais acessível para AdWords, a gente tem a inteligência, a gente consegue abaixar muito o preço que a gente... É como se fosse comprar atacado. Né? Então a gente pega vários profissionais, coloca eles dentro do mesmo serviço e compra por atacado mídia, compra por atacado o nosso expertise e repassa isso depois de uma maneira pontual. Quando você entra no nosso site, digita eletricista São Paulo, seu bairro. E aí você vai canalizar isso para um profissional em específico. Tá. E vocês chegam a ver a região que a pessoa está na internet para pegar algum profissional mais perto, sim, com o endereço dele? É um dos principais critérios nossos, é a questão da localização. O Juliano, ele pergunta se pode ser um franqueado piloto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha lá, o Juliano já está interessado. Claro, Juliano, é só acessar o site, tem as informações, helpin.com.br. Vai ter uma aba que chama Seja um Franqueado. Você deixa o nome, e-mail e telefone e a gente vai entrar em contato com você, com certeza. Agora, queria que você contasse um pouco como é que estão os resultados. Desde janeiro, o site Helpin funcionando. Quais são os resultados? O que vocês já colheram nesse período? Tá. Alguns dos resultados a gente não abre, porque a gente está em processo de captação de investimento, então isso é exclusivo para os investidores. Mas, por exemplo, essa aba, Seja um Franqueado, tem muitas pessoas se interessando por cadastrar. Inclusive, a gente nem está tão divulgando esse processo, porque está tendo um interesse absurdo, assim, que a gente realmente ficou espantado com o interesse dessas pessoas. E por que é bacana essa questão do nosso processo de franquia? É porque a gente geralmente inverte essa lógica que você comentou. Num negócio tradicional, são dois pontos que fazem o negócio não dar certo, que já tinham perguntado. O primeiro é venda. Né? Você pega qualquer loja, ela não tem capacidade de vender. Ela não sabe vender o produto dela, ela vai sair do jogo no primeiro e segundo ano. Aí você tem um índice do Sebrae que é super alto. O segundo grande fator que faz uma empresa não dar certo é a questão de fluxo de caixa. Porque ela começa a faturar, ela vai estar faturando ali R$10 mil, R$15 mil, mas vamos supor que ela fature 10 e ela está investindo em pessoas e tem um custo fixo de R$6, R$7 mil. Só que ela tira da empresa R$5 mil. Inicialmente ela não vai sentir isso, mas daqui 6 meses ela vai quebrar, porque ela não vai ter condição de pegar o dinheiro e reinvestir no negócio, porque foi embora. Né? Então, fluxo de caixa é super importante. E a gente inverte essa lógica porque a gente faz com a nossa franquia que o franqueado ele cresça à medida que o negócio aconteça. Ele começa captando esses profissionais e a gente divide o share. A gente faz uma divisão dessa mensalidade que a gente recebe do prestador junto com o franqueado. Então, se ele pegar 10 naquele mês prestador de serviços, ele vai ter um faturamento. No mês seguinte, ele vai ter aqueles 10 mais as pessoas que ele já trouxe para o site. Tem uma receita recorrente. Exato, né? E ele vai crescer na medida que o negócio acontece também para a região dele. Olha só. E você já pode falar quantos profissionais vocês já têm hoje cadastrados no site? Tá. A gente tem vários níveis de classificação relacionados a profissionais. Como eu disse, tem
desde pessoas que a gente tem o nome e o telefone, e aí tem alguns critérios que a gente coloca, até para a questão que a colega tinha perguntado, em função da questão de como você qualifica um profissional. No nível mais fino que a gente tem até uma audioentrevista do profissional, onde a gente entra em contato com o profissional e ele vai recomendando o serviço, a gente faz umas perguntas padrão para ele e disponibiliza isso na internet. E aí ele tem, de acordo com o pacote que ele fecha com vocês, ele tem mais ou menos serviços agregados, é isso? De maneira geral, sim. Assim. De maneira geral, sim. Legal. E assim, dentro do caminho e do projeto do Helpin, em termos de sucesso, vocês têm um limite de profissionais para cada categoria? Eletricistas só vão entrar tantos ou é livre? Tá. Inclusive, quem se cadastrar na aba Seja o Franqueado, a gente manda uma apresentação com uma projeção do franqueado. Tá. Né? Então, mesmo se você tiver interesse, depois você pode me mandar um e-mail também, eu mando essa apresentação para quem tiver interesse. Mas a gente calcula em média de 100 a 150 prestadores de serviços por franqueado. E aí, como é que ele pode achar seu e-mail? Como é que tem um formulário de contato lá. Isso. Lá no site. Exato. O Marcos, ele pergunta, além de entender de modelo de negócio e que se interesse em empreender, quais os outros conhecimentos são importantes para a abertura de um negócio digital? Quer dizer, estudar o modelo de negócio é algo importante. O que mais? Ter vontade, ser muito proativo, porque as informações elas vão estar escondidas, elas não vão estar fáceis. As pessoas que estão fazendo, elas não têm muito tempo de ficar comentando. Então, você tem que ir atrás dessas pessoas. Eu, por exemplo, entrevistei mais de 30 empreendedores, desde empresas de tecnologia até empresas offline, que são empresas reais. Então, você tem que conhecer onde você está pisando. Acho que conhecimento é fundamental. Hoje, eu consigo ter uma série de visões diferentes pelo meu negócio, porque eu conheci pessoas que estavam no mercado. Então, é super importante conhecer essas pessoas e ser proativo em relação ao negócio. Legal. E aí, só para a gente fechar, Tá. Queria que você desse uma ideia dos concorrentes. Quais são os concorrentes do Helpin? Bom, se a gente considerar que tem 2.600.000 prestadores de serviços da nossa área que a gente está atuando inicialmente, que é reformas e construções, então, quando eles não estão no nosso site, eles são concorrentes, por exemplo. Tá. Mas se a gente for considerar tipos de concorrentes, a gente tem desde o classificado na internet, que é o nome e o telefone, até o eletricista que está ali, como você comentou, na questão da indicação. Então, tem variações muito grandes em relação aos concorrentes. E a gente aborda cada uma delas como tipo. Né? E mesmo na franquia, você falou Sim. que já existem franquias que têm esse tipo de serviço. E em termos da concorrência, nesses 6 meses, o que vocês incomodaram mais ou vocês sentiram que tem algumas que são mais próximas do negócio de vocês? Sem dúvida. É mais o mundo físico ou mais os concorrentes de mundo digital? A gente está no meio, então a gente incomoda os dois lados. Mas o que é bacana, se você pegar, é que o setor está crescendo, o mercado de profissionalização de prestadores de serviços autônomos está crescendo. Então, sem falar que a questão de construção civil é algo que está muito aquecida no Brasil. Exato. Né? Então, até só para citar as questões que você comentou de franquia, né, dessa parte de reparos, você tem que os 4, 5 players maiores de franquia, eles faturaram em 2 anos faturamento consolidado de 300 milhões de reais. Então, foi de 2010 a 2012, do zero a esse valor. Então, é muito bacana. Ele está crescendo muito e a expansão ainda vai ser enorme. Então, tem oportunidades exato. Aí nesse mercado. Legal. E quais são os planos aí de futuro para a gente encerrar hoje, Roberto? Tá, a gente tem estimativa de chegar a 1.000 franqueados nos próximos 2 anos, que é uma estimativa super agressiva, mas dentro do nosso modelo a gente acha que encaixa, e ter 15 mil profissionais nos próximos 3 anos dentro da nossa base. Olha só, que bacana. Desejo muito sucesso e o programa Alma do Negócio vai sempre acompanhar o trabalho de vocês. Bacana, eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo sempre que precisar. Obrigada. Tchau, tchau. O programa de hoje já está ficando por aqui. Eu passo para agradecimentos a Lia Cabeleireiros, a Nani, que sempre capricha na maquiagem. Então, ali em Pinheiros, você está em São Paulo, vale a pena uma visita. E agradeço também a Q Design, uma agência de branding. Eles que desenvolveram o nosso logotipo e o nosso site, almadonegócio.tv. Lá você encontra mais de 130 entrevistas que eu já fiz até hoje. Eu espero você na próxima quinta-feira. Muito obrigada e uma boa noite.